Olá, gente! Continuando o movimento em duas e em três dimensões, hoje iremos falar de velocidade relativa. Então, o que é movimento relativo? Vamos dar um exemplo bem simples. Suponha que você está embaixo de uma árvore e você fica observando-a. E você vai notar que ela não vai alterar sua posição com o decorrer do tempo, então ela vai permanecer em repouso. Já vamos supor que você saia debaixo da árvore e vá para o espaço. Então, quando você está no espaço e observa a Terra e especificamente a árvore, então você vai ver que a árvore está em movimento. Então, para um referencial fora da Terra, a árvore vai estar em movimento junto com toda a Terra. Já para quando vocês têm como referencial o solo, a árvore está em repouso. Então, o movimento ele é um conceito relativo, como já foi falado anteriormente, ok? Então, o que acontece? Velocidade relativa é uma velocidade que ela pode variar dependendo do referencial que você está tendo. Então, vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Você tem um avião e esse avião solta um objeto. Para o piloto, se ele conseguir olhar para baixo, esse movimento do objeto caindo vai ser um movimento retilíneo uniforme. Já para alguém que está no solo, então ele vai ver o movimento como sendo um movimento parabólico. Então, nós vamos ter duas trajetórias. Para o piloto, o movimento vai ser retilíneo uniforme, e para alguém que está no solo, referencial ao solo, vai ver o movimento parabólico. Então, a velocidade ou a trajetória que você vai medir aí vai depender do seu referencial. Então, aqui vamos pensar o seguinte: suponha que tem um rapaz, um ciclista, e vai ter uma pessoa sentada dentro de um trem e uma pessoa vai estar em movimento. Então, vamos considerar que o ciclista ele está alinhado, então vamos considerar como sendo um movimento apenas em um eixo. O ciclista está alinhado com a pessoa sentada no banco aqui do trem e com a pessoa em movimento. Então eu quero saber qual é a velocidade dessa pessoa aqui que está em movimento dentro do trem em relação ao ciclista. Então como é que a gente faz isso? Como eu estou considerando que é apenas um eixo, então eu vou dizer que o quê? Vou colocar o primeiro referencial aqui no ciclista, então vou chamar aqui do observador ciclista, esse referencial A. Vou dizer que a mulher que está sentada no trem vai ser o referencial B, ou observador B, e vou dizer que a mulher que está em movimento, a quem eu estou querendo medir a velocidade, vai ser esse ponto P. Então, ó, a distância entre o ciclista e a pessoa sentada no trem vai ser, a distância vai ser x de B, que é a pessoa sentada, em relação a A, que é o ciclista, e a distância da pessoa sentada até a pessoa que está em movimento, a passageira em movimento, eu vou dizer que vai ser x da pessoa sentada, que eu chamei de B, em relação ao ponto P, e a distância da pessoa que está em movimento, que é o ponto P, até o ciclista, que eu chamei de A, vai ser x de P em relação a A. Se você olhar aqui esse gráfico, então, ó, a distância da pessoa que está em movimento em relação ao ciclista vai ser quem? Vai ser a soma da distância do observador B, né, que é a pessoa sentada, em relação ao ciclista, mais a distância da pessoa em movimento, que eu chamei de ponto P, em relação à pessoa sentada. Dá para ver aqui bem direitinho, né? Então, o que eu tenho aqui? Já falei tudo isso, ó. Então, essa distância aqui da pessoa no ponto P em relação ao ciclista vai ser igual, ó, a soma desse com esse. Então, aqui eu tenho uma posição relativa.
Se eu derivar a posição, nós já vimos que encontra quem? Encontra a velocidade. Então, quando eu derivo essa posição aqui, eu encontro a velocidade. Então, a velocidade do ponto P em relação ao ponto A vai ser a soma da velocidade do observador B em relação a A, mais o observador que está em movimento, P, que nós chamamos de P, em relação ao observador sentado, que nós chamamos B, ok? Então, isso daqui é a velocidade relativa. Vamos ver isso aqui em um exemplo. Então, assim, ó, vamos supor que dois corpos estão se movimentando com velocidade v de A e v de B em sentidos contrários. Então, o que é que vai acontecer? De acordo com essa equação aqui, ó, que nós encontramos através dessa análise. Vamos imaginar o seguinte caso. Quando você está numa BR e vem um carro em sentido contrário a você, o que é que acontece? Você sente uma camada de ar muito forte sobre o carro que você está, não é isso? Por quê? Porque, na verdade, a velocidade relativa entre esses dois carros vai ser a soma da velocidade do carro A mais a velocidade do carro B. Então, vamos supor que você está viajando daqui para Tibau e a velocidade do seu carro é 100 km por hora. E, em sentido contrário, vem um caminhão com uma velocidade de 90 km por hora. Então, quando você passar por esse caminhão, você vai dizer que a velocidade relativa entre esses dois carros vai ser a soma das duas velocidades, ou seja, 100 mais 90. Então, a velocidade relativa aqui vai ser de 190 km por hora. Já se os dois estão em mesma direção, mesmo sentido, na verdade, mesmo sentido, então, quando o carro A passa pelo carro B, então a velocidade relativa aqui vai ser a subtração dessas duas velocidades. Então, vamos supor que o carro A vem com velocidade de 100 km por hora e o B está a 90. Então, quando esse carro A passa pelo carro B, a velocidade relativa entre eles vai ser a diferença. Então, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B, certo? Então, vai dar 10 km por hora. Então, por isso, gente, é tão grave quando dois carros colidem frontalmente, porque a velocidade resultante relativa entre os corpos vai ser a soma das duas velocidades. Já quando dois carros colidem nesse sentido aqui, no mesmo sentido, geralmente não é tão grave quanto se fosse frontalmente. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, numericamente, vem um carro com 50 km por hora, o outro está a 30, então a velocidade relativa entre esses dois carros é 20 km por hora. Já quando eles vêm com velocidade em sentido contrário, então a velocidade relativa vai ser a soma das duas velocidades. Então, vai dar 80 km por hora. Então, vamos ver aqui mais um exemplo tirado do CIAS, ok? Então, ó, você tem aqui, você está viajando na estrada em uma direção, sul para o norte, com uma velocidade de 88 km por hora, e um caminhão se aproxima no sentido contrário. A velocidade do caminhão é 104 km por hora. Pergunta A: qual é a velocidade do caminhão em relação a você? Certo? Então, daquela equação que nós provamos lá atrás, nós temos que o quê? A velocidade do caminhão em relação à Terra vai ser igual à velocidade do caminhão em relação ao automóvel, mais a velocidade do automóvel em relação à Terra, ao chão. É importante frisar que as multas de trânsito ela tem como referencial o solo. O solo. Então, geralmente as medidas são feitas tendo como referencial o solo. Então, nesse caso aqui, quando tem dois caminhões, um caminhão e um carro em movimento, então meu referencial aí vai ser o solo, que eu estou chamando de terra, que é o T aí. Então, a velocidade do caminhão em relação à terra vai ser igual à velocidade do caminhão em relação ao carro, mais a velocidade do automóvel em relação ao chão. Então, o que eu tenho aqui? Eu quero encontrar a velocidade do caminhão em relação ao automóvel. Então, eu isolo isso aqui que vai me dar isso aqui, ó, essa equação.
Então, a gente já tinha até mostrado no slide anterior que, na verdade, a velocidade de um em relação ao outro seria isso aqui, né? Um menos o outro, a subtração. Então, gente, substituindo, a velocidade do caminhão é 104 e a velocidade do carro é 88, então a velocidade relativa do caminhão, desculpa, do caminhão em relação ao automóvel vai ser menos 192 km por hora, porque eu estou dizendo que meu referencial para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, como ele está se movimentando no que eu convencionei como sendo negativo, então isso aqui vai ser negativo, ok? Se eu quero saber agora o contrário, a velocidade com que o caminhão vai, a velocidade em relação ao caminhão, ou seja, você quer saber agora a velocidade do carro pequenininho em relação ao caminhão, vai ser a mesma coisa, já que eles se encontram em sentido contrário. A diferença é que agora eu tenho meu referencial positivo para cima e negativo para baixo. Então, na verdade, a velocidade vai ser esse mesmo valor, só que positivamente. E o item C, a pergunta é como as velocidades variam depois que o caminhão e o carro se cruzam. Então, como eles continuam em sentidos contrários, então a velocidade relativa entre eles não muda, certo? Então, tá aqui o item B, só vai mudar o sinal, né, da minha velocidade resultante. E o item C, os carros estarão se afastando, mas a velocidade relativa não se altera, já que a direção e o sentido dos veículos não mudam. Então, é isso, gente. Terminamos agora todo o conteúdo de movimento em 2 e em 3 dimensões e espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha, me procure. Um abraço e até a próxima.